Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Diariamente nós estamos aqui buscando compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida hoje. Parabéns a você que está parando para dedicar a Deus esses minutos para escutar a sua palavra, para alimentar a sua fé. Abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, do versículo 26 até o versículo 34. Acompanhe comigo. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos, que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, no Evangelho de hoje, está se esforçando o quanto ele pode para nos fazer entender o que é o reino de Deus. Qual o fundamento desse reino? E ele sabia muito bem, como um bom comunicador, que se ele fosse explicar isso de uma forma muito teológica, muito filosófica, de uma forma muito rebuscada, as pessoas não iriam entender. Então Jesus faz comparações, Jesus usa alegorias, Jesus usa parábolas, uma linguagem comparativa com coisas do cotidiano daquelas pessoas. Assim elas poderiam entender. E aí Jesus vai dizer que o reino de Deus é como quando alguém espalha sementes. Semeou, você não pode fazer mais nada. Ali a gente não sabe exatamente como acontece, mas acontece. Está dizendo aqui que a semente ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai desenvolver, o homem vai dormir, acorda, e aquele mistério está acontecendo. Ou seja, tem gente que acha, eu já achei isso uma vez na minha vida. Quando eu fiquei, logo quando eu me ordenei padre, eu achava que tudo na paróquia dependia de mim. Que tudo só ia acontecer se eu estivesse presente, se eu estivesse de olho, se eu estivesse lá olhando tudo, coordenando tudo, até de certa forma controlando tudo. Isso, sabe o que me rendeu? Um início de estafa, um início de burnout, estresse, preocupação. Me adoeceu no corpo e me adoeceu na alma. E Jesus veio me dizer, olha, semeie a minha palavra.
o resto é comigo. A gente lança sementes, mas é Deus que faz crescer, meu povo. É Deus que faz crescer. Às vezes a gente fica achando que tudo depende da gente, e fica ansioso, e fica preocupado, e faz isso e faz aquilo, e nem dorme, não se alimenta bem, porque acha que tudo depende de você. Não. O reino de Deus, ele acontece por si mesmo. A gente contribui na construção desse reino, mas ele pertence a Deus, reino de Deus, não é meu, não. Larga de ser abestado, larga de ser besta. O reino é de Deus. Jesus está dizendo isso aqui, olha só, para confortar o nosso coração. Frei, eu vou fazer minha parte. Muito bem, Deus faz a dele. Deus faz a dele. Porque o reino é dele. Jesus vai dizer também que o reino de Deus é como semente de mostarda. Gente, olha só, um grão de mostarda é menor do que um caroço de arroz. Um ciscozinho preto de nada assim, ó. Eu já vi. Ou seja, Jesus não compara o reino de Deus a algo muito grandioso, muito ostensivo, muito estupendo. A gente tem uma mania de grandeza que só foi bom se foi muito. Não. Jesus compara o reino de Deus com um grãozinho de mostarda. Olha que coisa interessante. Jesus compara o reino de Deus a algo tão simples, que se a gente não se aperceber, passa despercebido. E a gente nem nota. O reino de Deus acontece assim, discretamente, lentamente. Deus é discreto, Deus gosta do simples. A gente é que é exagerado, quer tudo do nosso jeito, quer tudo que... Isso cansa e acaba não alcançando a finalidade que precisa ter e que deve ter. Então, meus amados irmãos e irmãs, convido vocês hoje a pararem depois e lerem novamente esse Evangelho, percebendo a sutileza das palavras de Jesus, a profundidade dessas palavras e percebendo o reino de Deus não é algo que eu não possa entender, não é algo que eu não possa tocar, não é algo que eu não possa acolher dentro de mim. É algo muito grande, sim, mas que Jesus nos apresenta de uma forma tão simples. Vamos acolher esse reino com a nossa vida, viver os valores desse reino que Jesus veio anunciar para mim e anunciar para cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Quero te fazer um pedido. Por favor, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não me segue, passe a seguir. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho e faça com que essa ferramenta de evangelização ela consiga ganhar uma relevância maior. E se você fizer isso que eu pedi, com certeza isso vai acontecer. Porque o Frei quer ficar famoso? Não. Que o Frei quer que essa palavra chegue a mais e mais pessoas, para causar cada vez mais libertação e salvação. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.